Esta é a história da Maria Helena. Tem 99 anos, mas a energia de uma jovem. A sua lucidez e inteligência continuam intactas, como se o tempo tivesse decidido poupar-lhe a mente brilhante. Nasceu e cresceu em plena ditadura, num tempo em que as mulheres tinham poucos direitos. Mesmo assim, nunca deixou que isso a abalasse. Trabalhou, lutou, abriu caminho. De forma admirável, continua a trabalhar até hoje. Porque quer, porque gosta, porque é aí que revela a sua força. Conhecer a sua história é um verdadeiro privilégio. Bem-vindos ao Jardim das Memórias, um espaço onde as histórias ganham vida e ficam eternizadas no tempo. É com enorme entusiasmo que abrimos as portas do Jardim das Memórias para plantar mais uma história. Hoje temos connosco uma senhora maravilhosa, a Maria Helena, que tem 99 anos e que nos convida a entrar no seu mundo e partilhar um pouco das suas memórias. Querida Maria Helena, é uma grande honra e um grande privilégio estar aqui hoje consigo. O prazer é meu. Muito obrigada por partilhar a sua história connosco. Muito obrigada. Vamos começar. Vamos começar. Eu gosto sempre de associar o momento e a altura do nosso nascimento, porque acho que nos dá um bocadinho um eco daquilo que nós viemos fazer. E no seu caso, a Maria Helena, eu ainda me custa acreditar que tem 99 anos. Porque tem uma vitalidade impressionante. Mas a Maria Helena nasceu no dia 10 de novembro de 1926. Exato. E eu percebi que 1926 foi o ano em que foi instaurada a ditadura em Portugal. Ditadura que durou até a ditadura nacional até 1923, depois ditadura do Estado Novo até 1974. E, portanto, a Maria Helena viveu 48 anos num período de ditadura, mas quando nasceu, esta parte já me contou, nasceu e bateu com a cabeça no tapete. Exato. Como quem diz, eu não vou deixar de imitar, eu vou usar a minha inteligência, a minha lucidez, numa época em que os direitos das mulheres eram limitados, em que as mulheres ficavam em casa, mas a Maria Helena não, trabalhou a vida toda. A trabalhar. É uma mulher à frente do seu tempo. Eu não sei se já alguma vez tinha pensado nisto. Não. Na realidade, eu não me considero uma pessoa única nessa vida de trabalho, não é? Porque eu gostava. Gostava. Ao mesmo tempo, preenchia a minha vida, preenchia a maneira de ser, a minha maneira de ser, e, portanto, achava tudo natural. Sim, mas é interessante ver que, embora seja natural, também se calhar houve ali um empurrãozinho do destino, olhar para si hoje com 99 anos e teve uma vida muito bonita e uma vida em que conseguiu ser a Maria Helena, não foi limitada, digamos assim. Sim, exato. Comecei desde muito nova a trabalhar. Estive numa firma açoriana onde cheguei a ser gerente em Lisboa, porque a sede era em São Miguel, nos Açores. Ora, estive lá, trabalhei lá durante 32 anos, acabei por sair porque, entretanto, o meu marido era gerente de uma firma muito importante que se chamava Eduardo Martins, que situava-se na Baixa, e portanto ali vivi durante esses anos de trabalho, mas não só eu trabalhava nessa firma, como também fazia sementas para a medicina e para a arquitetura. Para ganhar, então era a máquina, e
e as folhas eram passadas a assistência, porque nessa altura ainda não havia os computadores. Sim. E então ganhava à folha, portanto, não só assim, como também fazia como direi, havia as filhas de Bahia que pagavam uma cota e eu ia também cobrar essas cotas para também ganhar 10% sobre cada enfim, trabalho que fazia. Exatamente. Portanto, e não só isso, como tinha muita habilidade para fazer trabalhos como em crochê ou tricô, e cheguei a trabalhar, a fazer muitas malhas para a Casa das Beias, ali no Recife. Sim. Também fazia só o trabalho de malha, porque depois a composição do trabalho era feita por outra pessoa. Também aí ganhava. E não só portanto já tinha vários trabalhos, não é? Não só esses, como também à noite tinha em minha casa uma espécie de aula para as pessoas que não tinham frequentado a escola. Eu ensinava as primeiras letras, não é? E ensinava a ler e a escrever. Portanto, foi sempre uma vida de trabalho, não é? Mas gostava, mas por gosto, não por obrigação. E soube hoje. E todo o trabalho, depois quando eu fui para essa corretora, primeiro como para fazer recados, finalmente só tive nesse trabalho, fui ganhar 300 euros por mês, 300 escudos por mês, mas no ano seguinte passei para o dobro para 700, porque deixei de andar às voltas e só trabalho em terra. Perceberam que as suas capacidades. Exatamente. E quiseram dar-lhe o lugar que merecia, de acordo com essas capacidades. Exato. Mas portanto, a minha vida foi sempre de trabalho. Mas com gosto. Isso é que mas com gosto, exatamente. Até porque tem 99 anos e ainda trabalha. E ainda trabalho. É impressionante. E disse-me há pouco que o seu filho foi pesquisar e que não há ninguém que esteja a trabalhar com 99 anos. Ainda diz que em Portugal. Não é uma mulher especial. É muito especial. Não, eu não me considero, não. É incrível. E voltando um bocadinho, agora voltando atrás à sua infância, quando se lembra dos seus pais, do seu pai e da sua mãe, que imagem é que lhe vem? Assim, Bem, a minha mãe não me considerava com essas qualidades, não é? Porque eu tinha um vício muito grande, que era o da leitura. Portanto, eu lia, era mesmo viciada na leitura. E a minha mãe queria era que eu trabalhasse, mas era lá em casa, fazer limpezas e a lida da casa, não é? Ela queria que eu aprendesse somente isso e fizesse somente isso, não é verdade? E eu não, eu tinha outras ambições. Gostava muito de ir para poder ler à vontade e não ser pressionada pela minha mãe. Até posso contar um caso que se passou, que eu estava a ler às escondidas dela, porque ela não concebia esse desejo de leitura, não é? E eu estava tão obcecada pela leitura que quando levantei os olhos, ela estava à minha frente. Eu sabia que ia ser castigada, não é? Tirei com o livro para o chão e desatei a correr direito ao meu quarto para ela não
porque ela só me batia se me apanhasse em flagrante, não é? Sim. E ela atirou-me o livro às costas para balejar, não é verdade? Sim, sim. Mas eu Estava apanhei zangada. debaixo do braço direito. Fui perdoada porque ela, depois até achou graça àquela situação, não é? Portanto, as mulheres eram para trabalhar, os homens eram só para ler o jornal e ver. E nessa altura nem televisão havia, não é? Principalmente era mais a ver o jornal. Isso é que eu digo. Bateu com a cabeça no tapete quando nasceu. A dizer, eu estou aqui para fazer o que eu quero. Exato. Não é? Mas compreende a sua mãe, ou seja, naquela altura era o que as mulheres faziam. Não é? Exatamente. E a sua mãe queria educá-la da mesma forma. Não é? Exatamente. Como ela também foi educada dessa maneira, não é verdade? Exatamente. Ou seja, essa rigidez que ela tinha consigo tinha uma razão. E aí esse desejo de fazer coisas, não é? Sim. Porque dali vinha qualquer coisa, porque ela ficava com o dinheiro todo que eu recebia da firma onde estava a trabalhar, não é? Eu nem chegava a ver a cor do dinheiro, assim como recebia o envelope com o dinheiro da mesada, não é verdade? Sim. E ia integralmente para ela. Ela, por muito favor, dava-me 5 escudos para os transportes. Eu com aquele desejo de comprar qualquer coisa, não é? Também não sentia bem, não é? Queria ter mais um bocadinho. E queria ser independente nas minhas compras, não é? E então era com esse dinheiro que eu satisfazia esse desejo de ir uma vez por mês ao cinema, ir ao teatro. Fazer as suas coisas, as coisas que eu gostava. Exatamente. Que a sua mãe se calhar não compreendia. Não compreendia. Pela época, não é? Exatamente. E o seu pai? Conte-nos um bocadinho. O meu pai adorava. Eu era a menina, já casada e com filhos já quase homens, eu ainda continuava a ser a menina. Era um pai muito amoroso. Muito amoroso. Portanto, na minha casa era assim. O amor da minha mãe ia todo para o meu irmão e o amor do meu pai ia todo para mim. Era uma boa distribuição. Exatamente. Mas sei que aos 2 anos, quando era muito pequenina, fui Brasil, porque o meu pai tinha só o ordenado da companhia dos telefones. E então veio uns irmãos da minha mãe que viviam no Brasil e que tinham lá negócio no Brasil e vieram entusiasmar os meus pais a deixarem esta vida, porque lá no Brasil é que havia a árvore das patacas, que bastava balançar lá a árvore que o dinheiro caía. Ora, o meu pai não servia para o negócio, não tinha jeito nenhum para o negócio, não é verdade? E portanto a vida as árvores da pataca não encontramos, não é? E portanto a nossa vida lá meu pai, com a saudade grande de Portugal, fazia grandes períodos em que vinha aquela nostalgia e ela adoecia com saudades de Portugal e eu aos 9 anos eu tive que ir para cá. Mas a ida para lá, porque o meu pai foi à frente para arranjar casa, para organizar a vida, para proporcionar um conforto a mim e à minha mãe e a mim, porque essa altura o irmão não tinha nascido, porque o irmão fazia diferença de mim de 4 anos. Ele era mais novo do que eu. E então resolvemos ir para Portugal.
chegámos a Portugal e graças a então viemos encontrar a árvore das patacas, mas é em Portugal e não. Mas ainda no Brasil. Mas na ida para o Brasil, o meu pai foi à frente e a minha mãe ficou, eu em frente de uma das fotografias que tirámos. Essa fotografia foi para poucos dias antes do meu partido. Tiraram essa fotografia. Exatamente. E a minha mãe teve que guardar a fotografia de modo que eu não visse, porque eu ia para a frente da fotografia chorar e dizer: o pai é mau, a menina não levou a menina. Era tão pequenina. Com 2 anos. E lembro-me dessa parte e também lembro-me, mas isso já contado pela minha mãe, que eu nos barcos levava muito tempo, normalmente levavam dias a chegar, porque paravam em todos os portos para deixar mercadoria e a receber mercadoria. Estamos a falar de 1928. Exatamente. E então acontecia que eles tinham, os barcos tinham uma espécie de um óculo para deitarem a mercadoria, porque não havia frigoríficos nessa altura, a mercadoria que sobrava dos almoços, das refeições. Sim, não se podia guardar. Não se podia guardar. E então eu, com curiosidade, não é? Pequenina, fui meter no buraco, estava metade fora e metade dentro do barco, e a minha mãe, já sabe, puxou-me preocupada, puxou-me pelos vestidos, porque nessa altura as meninas não andavam de calças, era sempre vestidinho, não é? E apanhei-a. E então eu passava por lá e dizia: a menina não olha, a menina não vê. Claro, aprendeu então, a lição. Pois, exatamente. Depois chegámos ao Brasil, o meu pai, já sabe, não tinha jeito nenhum para o negócio, tivemos que vir para cá. Mas antes disso, ainda no Brasil, porque ainda esteve lá 7 anos, até aos 7 anos. E como é que foi? Mas agora, sem ser os seus pais, para si, o que é que viveu lá no Brasil? O que é que sentiu nessa infância que esteve lá? Bem, o que é que eu fazia? Eu era uma espécie de Maria Rapaz, não é? Em casa é que não gostava de estar, porque não sentia aquele carinho da minha mãe. E então fazia o possível, mas era porque andar em casa de amigos dos meus mostrava pais. A sua personalidade. Exatamente. E então o que é que acontecia? Mas foi feliz nesse tempo? Sim, porque a vida no Brasil era diferente de cá, muito melhor do que cá, porque os meus pais, como eu tinha muitas saudades do Brasil, de Portugal, diziam maravilhas disto, tudo era melhor em Portugal, tudo era melhor. E quando cheguei cá não via nada disso, não é verdade? Foi como disse há pouco. Uma desilusão quando chegou cá. Porque foi então com a transição do Salazar. Pois. A entrada do Salazar. Sim, é? Mas veja como é que estava para irem buscar era um professor, ele era professor, para irem buscar aquela professora, porque isto estava mesmo quase na falência, não é? Sim. E, portanto, muitas dificuldades, as pessoas muitas dificuldades. E isto não era aquele paraíso que os meus pais me mostravam. Pelas suas recordações. E imaginavam uma coisa diferente. Muito diferente, exatamente. E acha que no Brasil, aquela alegria, aquela emoção que sentia em criança no Brasil, essa é a sua essência? De uma pessoa alegre, espontânea, social? Sim. Eu muito gostava de sair. Vivíamos num sítio muito bonito, porque arranjámos uma casa mesmo em frente
do maior jardim lá do Brasil. Portanto, ali é que era verdadeiramente Sentiu-se a Maria Helena muito triste, porque não me deixavam expandir como gostaria, não é? E então chorava de noite com saudades do Brasil. Pois, exato. Ou seja, o Brasil, sentiu que foi no Brasil onde conseguiu ser muito feliz, e quando voltou... Não encontrei. Só encontrei dificuldades, como disse, não é como eu. Sim. Mas também não se deixou bater, porque a Maria Helena continuei. Portanto, essas coisas todas que eu fazia era para ver se tinha qualquer dinheirinho, porque na realidade eu poupei de tal maneira que quando casei o copo d'água foi todo pago por mim, pelo dinheiro que eu juntava. Ou seja, chegou a Portugal, sentiu essa tristeza e essas limitações, mas não deixou que isso a abalasse. Não, continuei a... E eu acho que eu consigo ver essa jovialidade, ainda dentro de si, eu acho que ainda vive dentro de si. Sim. Essa força. Na realidade, eu procurava ser feliz, apesar de todas as dificuldades. Os desafios, não é? Os desafios que foi. Pois, exatamente. Já se sabe que nessa altura, a primeira vez que tive férias foi quando casei. Portanto, veja quantos anos eu trabalhava, não descansava. Não descansava, não é? Porque, ao fim e ao cabo, era aí é que eu me encontrava bem, não é? Onde se encontrava era no trabalho. Exatamente. E tinha essa força também porque sabia que por aí se conseguia realizar, ser feliz. Exatamente. E foi isso que... Sim. Mas além do trabalho, o que é que além do trabalho, o que é que a faz também sentir feliz, realizada? O que é que a motiva? Sempre procurando, foi o Instituto Comercial. Eu fui, depois do liceu, uma vez fui levar uma amostra de conserva de tomate. E desculpe. E então eu cheguei lá e, enquanto esperei por a pessoa que ia receber essa amostra para análise, eu fui lendo as coisas que estavam lá na secretaria e vi que havia aulas de noturnas. Então andei no instituto, foi lá que conheci o meu marido. Já vamos ao seu marido, já vamos lá. Pois é. Mas antes disso, então, só para fazermos aqui a sequência, com 9 anos chega a Portugal e ainda não tinha estudado. Depois ainda não tinha falado dessa parte. Pois, e então eu com 9 anos ainda não tinha feito a escola, não é? Exatamente. E então fui para um colégio que era dos Filhos de Maria, e a minha madrinha participava lá, era diretora daquela organização católica, e então eu fui para uma escola, mas nessa escola só fazia até a quarta classe. A minha madrinha perguntou se era possível. Eu fiz a terceira classe com muito boas notas. No ano fiz a primeira, segunda e terceira classe, com 9 anos, e entrei depois para uma outra escola para fazer o exame de admissão ao liceu, porque aquela só preparava até à quarta classe, não preparava para o liceu. Então fui fazer nessa escola, andei um ano, fiz a quarta, não fiz a admissão ao liceu,
e fui então fazer o exame no Liceu Filipe de Lencastre, e então entrei graças a uma escola que recebia cinco meninas pobres. Era uma escola, chamava-se Colégio Parisiense, e entrava, tinha que receber 5 meninas pobres, mas na condição de que elas não se distinguissem das meninas ricas. Então, dei nessa escola 7 anos, sem nunca saber quem eram as outras meninas, como elas também não sabiam de mim. Não. Mas foi um tempo feliz. Foi um tempo em que me sentia muito feliz lá, porque aprendi muito, porque o colégio ensinava tudo, inclusivamente depois que o Salazar criou a Mocidade Portuguesa, e então aos sábados era tudo aprendíamos tudo. Tínhamos não só liceu, como também havia meninas internas que vinham das províncias ultramarinas e estavam lá. Quer dizer, ali aprendi tudo. Aprendi a cozinhar, aprendi a cozer, aprendi a fazer trabalhos manuais. Inclusivamente, eu e mais 4 meninas, que eu não sei se seriam também, estavam lá nas minhas condições, aprendi a bordar até a fio de ouro. Fiz os paramentos para a capela, porque tinha uma capela. Era ali em Arroios. Em Arroios é que eu vivi grande parte da minha vida. Nasceu em Arroios? Nasci em Arroios e depois fui viver para o Campo Pequeno, em frente da Praça de Touros do Campo Pequeno, um prédio que eu morava no 5º andar, e tinha as traseiras, era a fábrica de telhas, ainda está lá uma chaminé. Isso foi quando regressou do Brasil? Foi quando regressei do Brasil, fui viver para o 5º andar. Quando eu fui ao instituto e vi que podia ter aulas à noite, e inscrevi-me. Mas então terminou o liceu, mas depois não pôde continuar a estudar? Não. O seu sonho era continuar? Era continuar, era para ir para a medicina, mas não consegui por causa das dificuldades que vivemos, por causa da doença do meu pai, que meu pai adoecia e não tinha salários. Então precisou de ser a Maria Helena. Exato, eu e o meu irmão. O seu irmão. Que não, portanto, a Maria Helena terminou o liceu. Eu terminei o liceu e entrei no instituto, porque a seguir ao liceu podia ir para o instituto. Andei lá e depois casei. Mas agora vamos a essa parte. Porque a Maria Helena trabalhou ainda antes de casar uns anos num mundo até muito masculino. Sem dúvida, e muito respeitada. Mas sempre muito respeitada. Muito respeitada. Nunca deixou que se aproximassem. Não, ninguém. E sabia, às vezes eles faziam confissões impróprias, não é verdade? Mas eu seguia aquele caminho, que era aquele que eu queria, que era muito... E porquê queria-se? Acho muito bem, mas porquê que queria? O que é que sentia? Porquê que sentia essa necessidade de se proteger? Era um bocadinho... Como eu ia dizer? Ninguém me podia tocar. Nunca tive nada desagradável na minha vida, mas era puritana ao máximo. Por natureza, não é? Por natureza, exatamente. Que tinha a ver com a sua avó, que teve muitos filhos, do seu Exatamente, avô. Talvez fosse isso, porque repara que a minha avó teve 9 filhos, todos de pai incógnito, porque nessa altura os homens casados não podiam dar o nome dele a filhos que não fossem do casamento. Do casamento, exatamente. E se calhar portanto, isso talvez fosse por isso, não é? Se bem que ele, antes da minha mãe casar,
ele... Depois casou com a sua Porque avó. nessa altura ele já estava viúvo, não é? Já pôde casar. E antes do meu casamento casaram eles. Sim. E portanto sentiu essa necessidade de... Olha, nunca pensei nisso, mas naturalmente veio dessa parte, não é? Que eu não achava bem. Claro, de ver a sua avó numa situação que não sentia que era do respeito, não é? Exatamente. Da dignidade. E então, e vem aquilo tudo, portanto, quando comecei a namorar... Então, mas o que é que o seu marido tinha diferente? O que é que ele teve diferente? Porque como trabalhava com muitos homens, o que é que... Conte uma história, como é que aconteceu e o que é que... Pois. Bem, isto foi de tal maneira que já lhe mostrei aquela fotografia em que estou eu e o meu irmão, não é verdade? Eu, no meu trabalho, era respeitado ao máximo, não é? Porque eu não... Muitas vezes tinha que dar a saída, porque como estava nessa altura, havia houve depois aquela parte que exportávamos muita mercadoria para... Estava em guerra. O seu trabalho na corretora eram conservas de alimentos que depois se exportavam. Exatamente. E na altura da guerra era para as tropas. As tropas estavam em guerra. Como sabe, quando eu vim do Brasil, estava a Espanha em guerra. Sim. Guerra civil. Guerra civil. E então eu vendia muito nessa firma onde eu estava, onde era gerente. Eu não fui para isso, não é? Eu não fui para isso. Sim. Eu ia só para tomar conta do escritório, não é? Sim. Mas eu comecei a ver que tinha mais capacidade, que podia fazer mais. vender também, não é verdade? E então era a razão porque eu às vezes tinha que dar saída à mercadoria que estava num depósito ali próximo de Santa Apolónia. No Porto, sim. Santa Apolónia. E então, olha, depois passei a vender imensa mercadoria, não é? E eu tinha que lidar então com homens, não é verdade? Mas todos me respeitavam muito. Depois houve um especial. Depois fui para o Instituto e via lá, eu era de tal maneira puritana que, como eu tinha que escrever antigamente, o francês era a língua, a segunda língua. Depois, mais tarde, é que passou a ser o inglês. E eu então escrevia em francês e falava, porque o gerente que estava nos Açores tinha vivido alguns anos em França e andou na Sorbonne, isso tudo, e portanto ela era a língua que ele usava muito, né? E então eu passei, como ele viu que eu tinha qualidades para isso, passei então de andar nos recados a ficar a gerir no escritório. O escritório de Lisboa. E eu, na Rua da Conceição, que é na Baixa de Lisboa. Depois deu-se o caso do meu marido andar lá no Instituto. Ele era mais velho, 2 anos. Comercial, exatamente. Como ele é 2 anos mais velho. Ele andava mais ambientado, porque o meu marido fez económicas e financeiras, não é? Mas não veio do liceu, veio do Instituto Comercial. Não, antes primeiro foi pela escola. Fez a escola, depois foi para o Instituto. E depois foi para o Instituto, depois foi para a Universidade. Que era económicas e financeiras, nessa altura. Então, ele, como andava mais 2 anos mais adiantado, ele tinha como é que ia dizer, os livros,
e nos apontamentos, e eu então pedi a ele se ele me emprestava os. E ele foi ao meu trabalho, na Rua da Conceição, entregar-me as coisas, os apontamentos. E aí, como eu começava a perguntar coisas sobre os apontamentos dele e tudo isso, nós começámos a namorar. Mas ele convidou para passear? Bem, então aconteceu... Como impunha muito esse respeito, como é que o deixou? Então foi o seguinte, ele, uma das vezes que foi lá levar os apontamentos, foi um sábado, porque eu trabalhava até ao meio-dia, a 1h. Ao sábado também trabalhava até 1h. Então ele foi-me levar na Rua da Conceição os apontamentos. E ele vai e disse assim: olha, eu agora vou conheço a Feira da Ladra? E disse: não, nunca fui lá, não sei. Olha, eu tenho que lá ir, porque vou ver se compro lá umas coisas que ele necessitava. E se quiser, olha, vai comigo, que ele convidou-me então para ir. Eu então, acho que ele já deixava graça. Exatamente. E então foi aí. E também deixou graça a ele? Maria Helena se gostou também da forma como ele... Bem, porque ele também, já sabe, ele também me respeitou muito e não sei o quê, da maneira como falava isso tudo. Por causa dos apontamentos é que começou então um namoro. Porque ele foi mesmo ao meu trabalho. Característica então que a Maria Helena sente que ele tinha de diferente era o ter respeitado. Exatamente. Sentia que ele não tentava. E então eu era de tal maneira puritana que é escusado dizer que nem um beijinho eu consentia na boca, não é? Porque ele dava-me um beijo na testa. Pronto, assim foi. Portanto, então foi o respeito que conquistou. Bem, de tal maneira que e o meu casamento foi muito especial. É verdade. Que não há, eu tenho a impressão. Namoraram quanto tempo? 2 anos. Agora então, conto-me do casamento. O casamento é único, não é? Porque acho que nunca aconteceu uma coisa dessa. Nós marcámos o casamento para as 9h do dia 13 de maio, porque ele era católico, praticante, mas muito, não é? Sim. E então ele marcou o casamento para as 9h, 13 de maio de 1953. E então acontece o seguinte: como ele era muito religioso, ele era chefe dos escoteiros daquela igreja Nossa Senhora, é a igreja que fica em frente no Chiado, não é? Era no Chiado às 2 igrejas, não é verdade? Ele era da igreja do lado esquerdo, Nossa Senhora da Conceição, parece que é assim, qualquer coisa. E foi lá que nós casámos, não é? Para cada muitos convidados. Ia muito bonita. Como viu a fotografia. E então tive o guarda de honra dos escoteiros, porque ele era chefe dos escoteiros, e disse rezada por 3 padres. O resultado é que demorou tanto tempo, que tínhamos os bilhetes comprados para ir para a lua de mel. Para a lua de mel, que foi até ao Porto. Comprou bilhetes de comboio. Em primeira classe, mas quando chegou à igreja, à estação que servia de Fátima. Pois, porque era 13 de maio. 13 de maio, encheu-se o carro, ficou a primeira classe cheia. Foi um assalto. Mas o comboio era ao meio-dia.
O comboio era ao meio-dia. Só tive tempo foi de despir lá o vestido de casamento, de noiva, não é verdade? E já tinha a mala feita, e então nem sequer cheguei a ver o bolo da noiva. Ficaram os convidados todos e não houve noiva para partir. Não, houve um copo d'água. Mas sem as noivas. Acho que isto não é inédito. É inédito. Exatamente. Ver uma festa sem então, a primeira etapa da lua de mel foi Lisboa, Porto. Depois Porto, fomos pela Braga ver o norte e depois foi logo 2 dias disso, levámos 2 dias a fazer o norte. Foram sempre de comboio. Sempre de comboio. Depois fomos direitos a Lourdes, em França. Depois da França também tivemos ali uns tempos na França. Foram a Paris? Fomos a Paris. Já se sabe que o copo d'água foi um mês. Uau, a lua de mel foi um mês. A lua de mel foi um mês, pois. E depois ainda foram a Espanha. E depois fomos a Espanha, portanto, depois... Maravilha. Então valeu a pena esperar 2 anos para depois ter uma lua de mel. Exatamente, como deve ser. O que é que acha? Eu já perguntei o que é que custou no Manuel. E o que é que acha que o Manuel, o seu marido, peço que posso tratá-lo por Exatamente, o Manuel, viu em si? O que é que ele acha? Bem, a Livinha começou como ele era muito respeitador, não é verdade? Achou tudo natural, não é? Sim. Achei tudo muito natural. Mas o que é que ele gostava em si? Era da sua... Também da minha maneira de ser, não é? Mas ele é um papo excepcional. Um homem como... Foi um marido... Bem, não sei dizer porque ele não era deste mundo, porque... Era uma pessoa maravilhosa mesmo. Como marido, como pai, como tudo, pessoa. Como tudo. Mas então, comigo, para ele eu era uma princesa, não é? Isso é muito interessante. É muito bonito. Muito bonito. Muitas saudades até hoje, não é verdade? Quando ele morreu, ele tinha 60 anos e eu tinha 58. Sim, foi já há muitos anos. Há muitos anos, mas a lembrança é perpétua. E tiveram 3 filhos. Tivemos 2 filhos, com diferença de 2 anos, mas depois por um mau atendimento no IPO. Não é que eu tivesse cancro, não é? Mas eu tinha qualquer coisa que não estava bem e fui a uma consulta, porque nessa altura no IPO estava uma cunhada minha que me facilitou eu não estar à espera e numa altura em que tivesse menos pessoal quer dizer, pessoas que fossem à consulta, não é? Para que eu fosse lá e elas fizeram, a médica que me atendeu fez um disparate muito grande para fazer uma biópsia. Ela cortou-me metade do colo do útero, portanto nunca mais engravidei. Como é que são os seus filhos? O filho faz diferença de 16 anos. Não, teve os 2 primos. Tive os 2 filhos com diferença de 2 anos. E depois tive 16 anos. O Pedro, o Paulo, os 2 que nasceram não aqui ainda no bairro, foi na rua João Vilaré. Que esse prédio agora é nosso também, porque a minha mãe era inquilina. Quando
morava lá. Quando morava lá, quando eles puseram à venda o prédio, os inquilinos tinham a preferência e nós comprámos o prédio. Comprámos o prédio. E depois, então, depois teve esse infeliz acontecimento e nunca mais engravidou? Nunca. Passado 16 anos que o seu terceiro filho. Tive o terceiro filho. E a médica, como sabia que eu não podia ter filhos, disse que quando eu fui Para ver o que é que se passava? O que se passava, Pensou ela diagnosticou como é que ela disse? Um tumor muito desenvolvido. E o tumor muito desenvolvido era o meu filho. Já tínhamos já marcada a cirurgia, quando uma senhora que é a minha amiga e pertencíamos ao grupo de casais daqui de Benfica, ela era analista no Hospital de Santa Maria, e ela disse, viu-me bastante triste, não é? Com medo que alguma coisa não estivesse bem, não é? Pensava que fosse qualquer coisa maligna, não é? Que eu tivesse. E ela disse, olha, não esteja preocupada porque eu sou empregada no Hospital de Santa Maria, estou nas análises, e sou eu que vou fazer análise à sua urina. Fui-me buscar em casa a urina antes de entrar, antes das 8 horas, que ela entrava no hospital às 8 horas da manhã, e quando fez ao meio-dia estava-me a telefonar a dizer, olha, o seu tumor muito desenvolvido é um bebê que vem por aí. Já se sabe, foi uma alegria muito grande. Tanto que ela, quando falava comigo, perguntava assim, então como é que está o seu tumorzinho? O Pedro passou a ser o meu tumor. O seu João. O João passou a ser o tumor. Que hoje já tem, que idade é que já tem? O meu filho, neste momento, já tem 53 anos. E os outros filhos mais velhos? Os outros têm 70 e 60. O pai é 63, não é? E o outro 71. E agora, além dos 3 filhos, já tem 6 anos? Graças a Deus, todos casaram com umas mulheres. Por exemplo, este Pedro é o único que gosta de pôr o pé fora do sítio, não é? Mas os outros adoram. Mas ele adora a mulher. Considera a Isabel, que é a mulher dele. São maridos, não é? Todos gostamos muito das mulheres, todos. Isso é muito importante. Muito importante, muito. E se puder assim descrever os seus filhos, uma palavra só para descrever cada um. O Pedro. O Pedro é aquele muito inteligente, continua a ser sempre muito inteligente. O Paulo é muito bom advogado, que ela sabe bem que ele é muito bom advogado, a minha neta, que está aqui presente. E o João adora também a mulher e agora entregou-se a uma coisa que dá muito dinheiro, não é? Que é agora comprar as ruínas e transformá-las em casas como deve ser e depois ganhando. Sim. Então os teus 3 filhos também saem à mãe, muito inteligentes. Muito. Todos eles. E os netos? E os bisnetos? E os netos, olha, também são todos. A Joana e os outros todos muito inteligentes, muito bons alunos e estão seguindo os passos dos caminhos dos pais. E como é que é uma alegria para si? Para mim é. Eu gosto muito dos meus netos, não posso
como tive sempre uma vida muito ocupada, nunca pude ser aquela avó como se costuma ser, não é? Sim. Como têm fama de ser, as avós são sempre. As avós são para deseducar e os pais são para educar, não é? Mas todos gostam de mim. Sim, porque também, embora não tenha, eu acho que quero dizer é que não foi aquelas avós tradicionais, Não, mas deu-lhes outras coisas que são muito importantes. Pois é, exatamente. Mostrou-lhes o valor do trabalho. E valorizando sempre os netos. Os netos, não é? Exatamente. E hoje em dia temos netos que são maravilhosos. São todos. Fizeram um percurso. Exatamente. Não é? São todos meus. Eu acho que foi um exemplo, uma avó. Sim. E todos eles portando-se lindamente. Exato. E o que é que gostaria? Eu quero que já me disse que vai viver até aos 125, não é? Não. Eu queria ao menos bater o recorde, não é? Sim, claro. Mas, já que estão em tantas coisas, eu também acho que deve bater muito. Exatamente. Mas quando já não estiver cá, esperemos que seja daqui a muitos anos, como é que gostaria de ser lembrada? Que se lembrassem de si? Olha, que eu tivesse para eles ser uma boa memória, não é? Sim. Vamos ver. Ai, vai ser. Vamos ver. Já é um exemplo. Tenho uma coisa muito interessante para contar, que é o seguinte. Eu agora já não pensava nisso. Não gostava de ir para debaixo da terra. Sim. São manias, não é verdade? E então, como eu tinha uma cunhada que trabalhava na Câmara Municipal de Lisboa, até morava mesmo lá da Baixa, eles de vez em quando fazem um leilão daqueles jazigos abandonados, estão abandonados, e eu disse-lhe a ela, olha, quando houver um leilão, fala comigo porque eu gostava de comprar um jazigo. E ela assim fez, não é? Eu disse ao meu filho, ao Paulo, ao do meio, olha, sabes, eu estou a pensar em comprar um jazigo, porque eu não gostava de ir para debaixo da terra, gostava de ir para o jazigo. E ela, ai mamãe, não faça isso, depois os seus descendentes não ligam a importância e também vão outra vez para leilão, porque e os ossos vão todos para o vale comum e não sei o quê. E eu comecei a pensar, isto também é minha, não é? Sim, porque na altura... O que é que me interessa ir para onde for? Sim, não é? Sim, já não vais estar cá. Já não estou cá, não é verdade? E desisti. Até dei o meu lugar nesse leilão a uma senhora minha amiga, que afinal ela acabou por ficar com esse jazigo. Bem, isto passou-se, até que um dia um primo meu, que é médico, morreu e foi para um jazigo muito bonito no Alto de São João. E meu filho foi esse e achou muito bem, em vez de ir para baixo da terra, ir para o jazigo. E então resolveu o seguinte: também houve outro leilão passado de tempos, não é verdade? Que ele já já tinha desistido, não é verdade? E então, olha, foi ao leilão e comprou o jazigo. E agora onde é que é esse jazigo? Nos prazeres, imagina. Portanto, já tenho o meu lugar marcado também. A não ser que eu morra ou por o mar ou pela água, não é? Sim. Ou um desastre da aviação vamos achar que não, vamos pensar que não. Pois é, vamos ver. Portanto, já tenho o meu lugar marcado também. Mas isso ainda vai faltar. Vamos ver. Mas vale a pena viver? Eu não queria morrer. Se fosse possível, eu não queria morrer. Porque
Sim, mas eu Sim, vou-lhe pois dizer, é impressionante. Pois é, Ter 99 anos não. Pois é. Não parece. pois é. E quando acorda, qual é a primeira coisa que pensa? Olha, a primeira, verdadeiramente, o que eu penso é despachar muito rapidamente, porque tenho alguém que agora já não ando nos transportes públicos até ao 25, até ao pandemia. Eu andava sempre nos transportes Uau. públicos. E então. Tem uma pessoa que é leva. Agora, os meus filhos não querem que eu ande porque, como tenho muita idade e houve essa coisa da pandemia, contrataram então, que é sempre o mesmo, um taxista que me leva e que me traz para casa quando... Então o primeiro pensamento é: tenho de ir trabalhar. Tenho que ir trabalhar, tenho que ir despachar-me rapidamente. Isso é Levanto-me sempre às 6 horas da manhã, porque o taxista é muito pontual e está cá sempre às 7h30 da manhã. E à noite? E antes de dormir, o que é que pensa? Antes de dormir, normalmente estou a ver um bocadinho de televisão, mas programas que eduquem e não telenovelas. Não gosta. Eu gosto das telenovelas, mas acho que tenho tão pouco tempo, porque como eu tenho muito jeito para a costura, não é? Para eles. Ainda consegue costurar? Eu faço isso tudo, não só para mim, já tenho o João e já tenho o Paulo, que o Paulo em princípio dizia: ai não, mamãe, eu mando arranjar as minhas coisas e tudo isso quando preciso, não é? Mas como viu que eu fazia para o outro, para o João, também já está também já na bicha para... Mas é bom, não é? Os nossos filhos também virem ter connosco. É bom. Exato. Tão bom. É maravilhoso. Eles são maravilhosos. O pai da Joana, que é o Pedro, todos os dias me telefona, telefonemas muito curtos, mas os outros não, os outros querem saber. O pai só quer saber quanto é que eu faço todos os dias na loja, não quer saber barato. Muito, mas é bonito. E saber que eu estou bem e pronto. Mas é bonito. São telefonemas muito curtos. Sim, mas é lembra-se de mim. Sim, lembra-se de mim, já não é nada mal. É muito bom, eu acho que é muito bonito ter uma vida tão preenchida e com tanto amor. Exato. E agora, uma última pergunta, porque nós estamos aqui num jardim. Qual é a sua flor preferida? Olha, parece impossível, não é? Mas gosto do vermelho, em geral. Do vermelho? Eu gosto do vermelho. E a flor? Rosa. É. Porquê a rosa? Porque tem espinhos. E eu toda a minha vida tive também espinhos. E teve de os ultrapassar. E tive que os ultrapassar. E quando ultrapassou, encontrou a beleza, não é? Exatamente. A rosa é uma flor muito bonita. Para chegar à beleza, teve de passar pelos espinhos. Então tenho aqui um presente para si. Ai, para se lembrar de nós. Meu Deus. Ai, meu Deus. Mas é só um minuto. Ai, que coisa linda. Olha, que coisa linda. Olha. Muito obrigada. Posso dar-lhe um beijinho? Oh, claro, um beijinho. Foi. Muito agradecimento. Olha, lindo. É uma rosa verdadeira. Não vou esquecer. É verdadeira, está preservada, não se estraga. Que maravilha. Mas foi uma honra mesmo muito grande. Muito bom. Conhecê-la, estar consigo. Gostei muito do seu presente, porque foi ao encontro daquilo que eu gosto. Ai, que bom. Fico muito feliz e foi mesmo uma grande honra para mim conhecê-la. Muito obrigada. Obrigada. Entre os espinhos, a Maria Helena escolheu continuar. Mesmo quando o caminho se mostrou difícil, caminhou com força e coragem.
Não se deixou abater, nem tornar-se pequena perante a vida. Permaneceu inteira, fiel a quem era, apesar das tempestades. A alegria de viver e a entrega ao trabalho guiaram o seu percurso, dando sentido e luz aos seus dias. Transformou obstáculos em crescimento, quedas em aprendizagem e o tempo em aliado. Ao lado do seu grande amor, construiu uma família que é reflexo do que semeou: cuidado, entrega, presença e afeto. E assim, passo a passo, deixou no mundo a sua marca. Uma presença feita de verdade e amor, como uma rosa em flor que mostra toda a sua beleza.